Magia e superstições. Sempre que lemos alguma coisa sobre a vida diária do povo de Israel e dos cristãos primitivos, ficamos impressionados com o nível de seu envolvimento com o sobrenatural. Eles tinham consciência de que existia no mundo muitos fenômenos não explicados e que havia muitas forças que operavam em que eles não via nem dominavam. Os judeus da antiguidade e os cristãos primitivos eram muito parecidos com as pessoas de nossa sociedade moderna. Eles criam em Deus, mas achavam que era necessário também tomar certas medidas para aplacar com outras forças sobrenaturais. Amuletos. Desde os tempos antigos, o homem vem acreditando que se usar ou possuir determinados objetos, eles lhe trarão boa sorte e o protegerão dos males. E o uso de amuletos não era popular apenas entre os gentios. Muitos israelitas também os adotavam. Alguns líderes judeus e seus seguidores portavam amuletos, embora tivessem uma fé monoteísta, acreditavam que precisavam invocar, agradar e aplacar outras forças espirituais. Por causa disso, alguns aspectos da teologia judaica se tornaram uma completa mistura de ideias. Muitos dos amuletos que usava tinham inscrições de palavras e frases próprias para afastar o mal. Mesmo em anos mais recentes, já próximo à era cristã, as tradições judaicas recomendavam que o povo portasse amuletos protetores. Não era muito difícil para os judeus transportarem a tênue linha que distinguia um objeto relacionado com sua fé de um amuleto de sorte. Eles sempre estavam usando as voltas com esse problema. Colocavam mesmo nos umbrais das portas para se recordarem do sacrifício da Páscoa. Existe a mesma confusão com relação aos seus filactérios. Os fariseus tinham o costume de amarrar esses objetos, que consistiam em caixinhas pequenas contendo versos das Escrituras, nos seus pulsos ou na testa, para dar a entender que guardavam a palavra de Deus na mente e no coração. Os escritos rabínicos estavam cheios de conselhos supersticiosos. Eles acreditavam que uma pessoa podia lançar sobre outro quebrantos, e eles que poderiam ser tão fortes a ponto de matar a vítima. Por isso era necessário que andasse sempre com fitas, filactérios e certas joias. Com a aceitação de objetos e amuletos, era em geral, eles continuaram a existir no cristianismo pós-apostólico por muitos séculos. E mesmo até hoje, muitos utilizavam a figura do peixe como uma espécie de talismã. Outros colocaram em torno do pescoço fitas com passagens bíblicas. Mais tarde vieram usar enormes coleções de lascas de madeira que se dizia ser da cruz de Cristo. Depois disso surgiram cravos que asseguravam serem da mesma procedência. Guardar essas relíquias atribuindo ao valor necessário é o mesmo que usar amuletos. Jesus Cristo reconheceu a existência de poderes maléficos e afirmou que aqueles que recorriam a eles iriam ter muitos seguidores. Desde o início de sua existência como nação, o povo de Israel lutou inutilmente contra esses objetos, terafins. Pela influência das nações gentios, os israelitas adotaram os deuses domésticos chamados terafins, estatuetas grandes ou pequenas que para eles representavam o poder que os deuses possuíam. O povo, em geral, tinha muitas dessas estatuetas, e eles não achavam que estivesse contrariando em nada sua fé. E mantinha essa prática apesar de a Bíblia condenar abertamente a confecção de imagens de deuses. Êxodo 24. Raquel, mulher de Jacó, ao deixar a casa de seu pai para acompanhar o marido à terra, furtou os terafins de sua família. Gênesis 31, 19. Quando seu pai descobriu o roubo, ficou furioso e saiu atrás deles, e no intuito de recuperar seus ídolos. Mical, a filha de Saul, também tinha ídolos, e um deles era tão grande que, colocado na cama, encoberto, passava-se por uma pessoa. E ela fez exatamente isso, certa vez, para ajudar Davi a escapar da ira do rei Saul. 1 Samuel 19:13. Assim como acontecia a outras práticas dos gentios, os reis que desejaram desarraigar o povo de Israel, o costume de adorar terafins enfrentaram muitas resistências nesse sentido. Os israelitas só abandonaram a idolatria após o exílio babilônico. Tigelas mágicas. Muitos dos antigos israelitas acreditavam que gravar certos dizeres na parte interior de uma tigela de cerâmica dava muita sorte. Existem fortes razões para se crer que essas tigelas pertenciam a indivíduos da fé judaica e até cristão. Uma razão é que muitas delas estão escrito o nome de Yahweh Vav. Outro é que grande número encontra-se os versículos completos.
E o texto que aparece com mais frequência é o de Zacarias, capítulo 3, verso 2, onde Deus repreende a raça Satã. As provas de que os cristãos estavam fazendo essas tigelas menos claras, não existe base para essa fase. Em alguns textos inscritos parece ser passagem do Novo Testamento, embora tão literais quanto as citações do Antigo. Em outras estão gravados nomes que aparentemente estão ligados ao cristianismo, desde os quais Pedro e Jesus. Encantamento era a forma de tentar afetar a vida de outrem para o bem ou para o mal por meio de dizeres ou magias. Aquele que tinha muita fé em bênçãos e maldições, e existe abundante evidência de que tais práticas tinham seus efeitos. Acredita-se que a feiticeira de Endor tinha feito uso deste meio para invocar Samuel de entre os mortos. Os cristãos primitivos encontraram grande dificuldade para combater essas práticas que estavam largamente difundidas. A eliminação do uso de encantamento com seu séquito de amuletos e talismãs abriria o caminho para as bênçãos de Deus. Atos 19, 19 e 20. A leitura do fígado. Durante muitos séculos, os homens consideravam o exame do fígado de um animal como uma forma de certeira de se obter uma orientação sobrenatural. Este módulo de previsão do futuro, chamado hepatopsia, era considerado uma ciência que exigia longos estudos de quem a praticasse. Não podemos afirmar que os judeus praticaram uma forma de adivinhação, mas muitas das nações vizinhas o faziam. Um exemplo bíblico disso é a alusão para que Ezequiel, de que o rei da Babilônia examinava o fígado. Ezequiel 21, 21. Mas os heteus, os gregos, os romanos também consideravam a leitura dessa víscera um método de orientação bastante sobrenatural. Previsão do futuro pela água. Acreditava-se que pela mistura de dois ou mais líquido era possível prever o futuro a partir das figuras nelas formadas. Se os líquidos não se misturassem, bem como o fluido tomasse uma coloração escura, isso era sinal de bons augúrios. Embora essa magia não fosse amplamente aceita entre o povo de Israel, alguns acreditavam que José tinha aprendido a arte no Egito. Os babilônios também a praticavam. Sacudir as flechas. Era outra forma de magia praticada na Babilônia. Ezequiel 21, 21. Consistia em sacudir antigas flechas e depois lançá-las no chão. Existe um relato da Bíblia de uma ocasião em que o profeta Eliseu utilizou flechas do modo meio incomum e que essa é descrita em 2 Reis 13, 18 e 19. Tirar sorte. Havia diversos tipos de tirar sortes, varetas, dados, geralmente feitos de osso dos dedos e até de pedrinhas. Isto foi sempre muito praticado em todo o período da história bíblica, provavelmente variando um pouco de acordo com o lugar e a época. O urim e o tumim, por exemplo, eram utilizados para consultar a Deus. Talvez fosse um tipo de sorteio. Sabemos que quando os apóstolos tiveram de escolher o substituto para Judas Iscariote, fizeram um sorteio e todos aceitaram o resultado como a expressão da vontade de Deus. No passado, a nação de Israel já lançara a mão de sorteio para identificar um culpado. Os judeus e mesmo os cristãos primitivos não duvidavam de que Deus pudesse manifestar sua vontade por meio de lançamento de sorte. A astrologia. O fato de os escritores do Antigo Testamento condenarem fortemente a astrologia não impedia que o povo de Israel a praticasse. Os babilônios e outros povos daquela região tinham altíssima conta a arte de consultar astros que lhe davam importância. Os profetas procuravam constantemente mostrar que era inútil a falsa essa prática ocultista. Alguns escritores, encontrados entre os pergaminhos de Qumran, dão a entender que no período pós-exílico os judeus teriam a prática da astrologia. Mas Deus usou um grupo de profetas em Jerusalém para repreender essas práticas. As informações históricas mais seguras parecem indicar que os reis magos fossem da Pérsia ou da Babilônia. Embora os profetas condenassem a astrologia, não afirmavam que não existia bases para crer nela. As escrituras diziam claramente que Deus usou os astros para transmitir as mensagens a certos indivíduos. Gênesis 1:14, Mateus 2:9. Isso pode ter contribuído de algum modo para que os israelitas acreditassem nessa prática.